Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Olha eu aqui mais uma vez. Gente, fazer um vídeo para esse canal para mim é uma bênção de Deus, tá? E falar de milagre para mim, tá sempre em primeiro lugar. Falar de milagre, porque o nosso Deus, ele é milagre na vida da gente. E hoje eu estava pensando em mais um milagre que Deus ele fez. Não é que eu fiz através da minha vida. Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, que a gente foi criado na igreja, e chegou um momento, porque todo mundo passa esses momentos difíceis, em que minha mãe começou a adoecer muito e foi muito remédio e foi tanta coisa. E daí a garganta fechou literalmente. Minha mãe até água ela não estava conseguindo tomar. Todo mundo, muito aquele alvoroço muito grande da família, do meu pai, todo mundo, enfim. E aí eu costumava brincar com a minha irmã, com meus dois irmãos, que são os mais velhos, né, na verdade. Para quem não sabe, eu tenho 9 irmãos, então, e lá em casa sempre foi uma escadinha, né? Todos os anos minha mãe tinha um filho, então escadinha aí. E a gente brincava de fazer culto, minha mãe sabe disso, a gente brincava de fazer culto, se reunia, porque aquela inocência toda que não tem hoje, tá? Hoje, infelizmente, se o menino de 11 anos for brincar com uma menina de 10, de 9, enfim, vai acontecer alguma coisa aí, é terrível. Mas a gente brincava de fazer culto, sabe? Era muito bonito. E aí nesse dia, nessa tarde, minha mãe lá deitada, a gente, claro, todo mundo tocado, e eu, claro, sendo o mais velho da turma, dos homens e minha irmã, das mulheres, eu falei assim, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Papai do Céu, para Papai do Céu visitar a nossa mãe, né? Mandar o seu anjo visitar a nossa mãe. E ali a gente cantou uns louvores, né? Não os louvores de hoje, eram os louvores que tinha antigamente, que a gente chama de corinho, naquela alegria toda. E aí eu disse assim, vamos dar as mãos aqui. E aí, meus irmãos, eu dei as mãos ali com a minha irmã, com meu irmão João Batista, né? Meu irmão Severino, aí que são os meus irmãos mais velhos, enfim, gente. E a gente começou ali a orar, pedir a Papai do Céu que visitasse a nossa mãe no leito de dor. Gente, eu senti algo, assim, eu acredito que foi pelas primeiras vezes que eu senti isso muito forte. Eu me senti um arrepio muito grande e eu não me senti meus pés no chão. Eu me senti como eu estava flutuando, pegado ali, e eu fui me alegrando e eu comecei a chorar. A minha irmã mocinha, não sei se ela vai lembrar, ela vai assistir esse vídeo também, não sei se ela vai lembrar. A gente caiu num pranto de choro, só que aquele choro não era somente porque minha mãe estava doente, porque a nossa mãe estava doente. Era também a presença do Espírito Santo. Só que a gente, muito novo, não entendia. E você pode até dizer assim, você já tinha 11 anos, mas o 11 anos de antigamente não é o mesmo 11 anos de hoje. O 11 anos de hoje, gente, é totalmente diferente, porque antigamente a gente nem tinha luz elétrica em casa, nós não tinha celular, a gente não tinha TV, enfim, a gente não tinha nada disso, então a gente era de verdade umas crianças, né, no corpo de quase um adulto, que quando eu tinha 11 anos de idade, vou pensar que eu já tinha 15, por exemplo, me dava 15 anos e eu tinha 11 anos, então o que é que acontece? Eu comecei, irmão, aí naquela alegria todinha, eu comecei a ficar tão feliz, mas tão feliz. E foi naquela hora que o Espírito Santo de Deus, vendo e ouvindo a nossa oração, e a simplicidade do nosso coração, Jesus quis entrar na nossa casa. A nossa casa tão simples. Eu me lembro que na nossa casa a gente não tinha geladeira. A nossa geladeira era um pote de barro, ou conhecido como forma no pé da parede, para a gente tomar água ali.
A gente não tinha fogão, o fogão era lenha. A gente não tinha tantas coisas, mas a gente sempre teve e tem até hoje Jesus no coração. Simplicidade. E deixa eu falar aqui da simplicidade. A simplicidade não está nas roupas, tá? Tá aqui dentro de nós. E eu lembro que minha mãe não estava nem falando quase. Eu acredito que pelas dores que a minha mãe estava sofrendo, que tudo que ela estava passando, gente, a mãe estava esperando somente a morte. Meu pai, eu me lembro que meu pai foi trabalhar e com certeza ele estava. Eu acho que com certeza ele disse assim: eu vou trabalhar, mas quando eu voltar, eu posso ouvir o pior, eu posso ver o pior. E sabe o que acontece? Enquanto a gente estava orando de mãozinha dada ali, naquela simplicidade, Jesus enviou seu anjo no quarto da minha mãe. Sim, isso mesmo que eu estou lhe dizendo. E minha mãe tá viva, mora lá na cidade de Capim. E se você quiser perguntar a ela, claro, os detalhes, mas ela vai lhe contar. Nesse vídeo não dá para contar os detalhes. Eu só sei que eu escutei uma voz dizendo: menino, venha cá. E quando a gente foi, minha mãe estava sentada dizendo: ela quer água, ela quer comida. E eu falei: mãe, o que aconteceu? Ela disse: vocês não viram não? Entrou aqui um homem. Quem era esse homem? De onde veio esse homem? Um homem de branco, todo de branco. Um homem alto, todo de branco, com a maletinha na mão. E ela disse: ele abriu a maletinha, pegou uma chave, entende o mistério? A chave da vitória. E ela disse que esse moço de branco pegou uma chave e fez assim na garganta dela. E quando ele fez assim, ela deu um goto e não sentiu mais nada. Lautônio, o que é que você quer dizer? O que eu quero dizer não, eu estou afirmando. O anjo do Senhor entrou no quarto da minha mãe, na casa de taipa, no chão batido, e curou a minha mãe. Eu vou além, ele fez a cirurgia na minha mãe. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. O anjo do Senhor fez a cirurgia na minha mamãe. E para vocês saberem que Deus realmente faz cirurgia, até hoje minha mãe já passou de 70 anos, ela não sente dor na garganta mais. Porque quando Jesus cura, tá curado. Tem gente que diz que Jesus curou e ele não curou. Mas quando ele cura, quando é ele mesmo que fez, a doença nunca mais volta. Outra coisa que eu aprendo aqui é que quando Jesus faz, ele não faz coisa pela metade. Ele só faz completo. Essa coisinha de dizer Jesus fez, mas ele fez a metade, ele fez 50%, deixou 50%, não. Então não foi Deus, porque quando Deus faz, ele faz por inteiro. Ele fez literalmente a cirurgia na garganta da minha mãe, a ponto dela pedir para comer. Ela tomou água de coco, tomou água, a água mesmo natural, e tomou água de coco. E foi feita uma comida para ela, ela comeu. Quando meu pai chegou do serviço, ele nem acreditava. Nida, chamava Nida, o que aconteceu? Tu tá de pé? Mãe disse: um homem de branco entrou no meu quarto. Oh, glória a Jesus, sinta esse homem de branco entrando no teu quarto agora. O homem de branco que entrou no quarto da minha mãe é o mesmo que vai entrar no teu quarto agora, na tua cama aí, onde tu tá nesse momento. Glória a Jesus. Eu não sei se você tá aí no Laureano fazendo essas químicas para matar esse vírus que tá te matando aí, chamado de câncer, essa célula terrível. Eu não sei se é o coronavírus que você tá lutando, eu só sei lhe dizer aqui:
O Deus que entrou no quarto da minha mãe e fez a cirurgia, curou minha mãe, Ele está vivo. E Ele vai te visitar esta noite, meu querido, minha querida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Quando eu falo isso, é claro que eu me emociono. Não tem como. Eu não estou falando de um milagre que aconteceu lá na África, não. Eu estou falando de um milagre que aconteceu com a minha mãe. Se minha mãe quiser comentar sobre esse vídeo aí, colocar um comentário, comente. Eu estou falando que aconteceu dentro da minha casa. Ah, gente, não tem como não chorar de alegria. Esse meu choro aqui é de alegria. Por que o Senhor ama tanto o louvor da harpa, o 7? Porque Cristo cura sim. Curou a minha mãe. E vai te curar também. Esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para a honra e glória do nome de Jesus. Receba esta palavra. Eu não sei se depois eu vou poder fazer outro para poder falar mais sobre esse assunto. É claro que esse testemunho é enorme, mas se você quiser ouvir da boca da minha mãe, ela mora em Capim, está viva, glória a Deus, para te contar a experiência que ela teve e que nunca ela vai esquecer. Minha mãe, esse testemunho, eu me alegro muito em contar esse testemunho. Muito, 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 muito. Essas lágrimas, minha mãe, é de alegria, porque a senhora nunca mais teve problema de garganta, porque Jesus visitou o seu quarto. Deus te abençoe, tudo de bom para todos os meus amigos e irmãos desse canal.